Queridos, a nossa mensagem desta noite é uma mensagem, um texto muito conhecido, que eu quero que você já abra a sua Bíblia lá e vá adiantando, que está em Efésios capítulo 2. É um texto muito conhecido, mas eu queria, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que nós esmiuçássemos esse texto hoje e víssemos o quão rico ele é e quantas coisas preciosas nós podemos tirar desse texto. Efésios capítulo 2, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 10 no seguinte tema da mensagem de hoje. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10, no seguinte tema: da amedrontadora morte à imerecida vida, para a glória de um Deus de grande amor. Da amedrontadora morte à imerecida vida, para a glória de um Deus de grande amor. Esta é a grande ideia que Paulo deseja comunicar nesta carta, que já no capítulo 1 estabelece coisas maravilhosas que nós não vamos ter tempo aqui para explorar, mas que fala de como nós fomos escolhidos para sermos de Cristo e como nós temos uma herança guardada nos céus quando nós estamos lá em Cristo. E para nos explicar como nós chegamos nessa herança, no capítulo 2, Paulo vai dar uma ré na nossa história, para depois ir para a frente e mostrar aquilo que nós experimentamos quando conhecemos a Cristo. Deixe a sua Bíblia aberta, pegue as suas anotações aí, a sua caneta, e vamos ver o que Paulo nos diz hoje. Primeiro versículo de Efésios capítulo 2, versículo 1, nós lemos o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo já estabelece no versículo 1, nós vamos lendo paulatinamente o texto, que a primeira coisa que nós encontramos aqui é o nosso estado anterior, ou o estado daquele que ainda está sem Deus, sem Cristo e sem salvação. Eu tenho várias coisas que eu preparei para ficarem projetadas aí, para ficarem fáceis de você acompanhar, para que eu não apenas falasse e você tivesse dificuldade. Então, o que significa estar morto em Efésios 2, versículo 1? Ora, o estado de morto é espiritualmente e não fisicamente. Aquele que está morto não pode comunicar-se, nem mesmo relacionar-se com aquele que está vivo. Ele está separado de Deus. Também ele é incapaz de compreender ou apreciar as coisas espirituais. Esse estado, meus irmãos, não é algo que alguém passa a usufruir depois que nasce. Não, todo ser humano, 7 bilhões de habitantes que temos no planeta hoje, já nasceu morto espiritualmente. De uma forma que nós podemos até colocar que nós somos, antes de conhecer a Cristo, mortos vivos. Temos um pulso, temos um coração que bate, temos uma vida física, certo? A bios, mas nós não temos uma vida espiritual, enquanto estamos separados de Deus. E essa separação, ela não pode ser revertida, porque esse homem vive em um ambiente, em um meio, que diz Paulo, de transgressões e pecados. São duas palavras que nós temos a seguinte ideia: transgressão, a ideia de pisar em falso, de tropeçar. É alguém que não tem estabilidade na sua caminhada. Uma hora ele pode pensar algo muito bom, mas com a mesma facilidade depois ele titubeia, ele tropeça, ele pisa em falso e pensa e age algo muito mal e causa a sua transgressão. A outra palavra que nós temos, que é a palavra pecado, essa tem um significado muito mais conhecido, que é errar o alvo. Veja bem, sinceridade não é suficiente para que eu agrade a Deus. Eu posso sinceramente errar pensando que eu estou agradando a Deus. Existe essa história de que Deus nos aceita como nós somos.
Essa é uma noção errada, porque ela está incompleta. Deus nos recebe como nós somos, mas Ele espera de nós mudança. Ora, o ser humano que ainda está morto, ele não tem como experimentar essa mudança ainda. Então, toda vez que ele tenta fazer algo certo, existe a maior probabilidade de que ele vai errar o alvo e, portanto, vai pecar. E essa é uma noção, minha gente, que não é muito bem-vinda hoje em dia. Existe um livro que eu estou caçando na internet, Um Preço Melhor para Comprá-lo, de John MacArthur, que o nome é A Sociedade Sem Pecado. O que o livro está dizendo? O livro está dizendo de uma sociedade utópica, onde não há mais pecado, é o céu? Não. Está dizendo da nossa sociedade de hoje, onde nada, praticamente hoje, é pecado. Nada hoje é errado. Nada hoje pode ser condenado como uma ação, um comportamento que seria recusado por Deus. Por que isso? Porque nós vivemos numa sociedade onde os padrões são flutuantes, são relativos. Essa é a era da pós-modernidade. A minha verdade é uma, a sua é outra. Quando Deus discorda veementemente, dizendo não, nem a sua nem a dele, a minha precisa ser a minha verdade. Então, quando você se coloca contra o relacionamento homossexual, você, além de ser politicamente incorreto, você é chamado de intolerante. Mesmo que a verdade de Deus não concorde abundantemente em toda a palavra, não adianta você torcer, ou a pessoa torcer, como igrejas de homossexuais estão torcendo hoje, virando a Bíblia ao contrário para tentar colocar o seu pensamento. Está lá. Há mais de 2000 anos já está registrado o pensamento de Deus, a verdade de Deus. Mas, inclusive, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, eles trocam a verdade de Deus pela mentira. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde não há mais pecado. Há o quê? A minha opção, a sua opção, a dele. Há 30 milhões de opções, quantas se querem. E aí você pode colocar isso, minha gente, em todas as áreas da nossa vida. Não é só esse exemplo que eu dei. É a mentira, é a desonestidade, é a ira, é a inveja. Todas essas manifestações são de uma coisa só: transgressões e pecados. Agora repare que Paulo usa o plural, porque ele quer destacar o quê? A recorrência e a variedade das ações dos homens com estas características, ou seja, são diversas transgressões e diversos pecados. Existe uma ideia de que o pecado foi pior no passado. Existe uma outra corrente que diz que o pecado é pior no presente. Na verdade, minha gente, o homem é o mesmo, desde que morava em vilas ou cavernas. Ele sempre foi invejoso. É tão interessante, tinha uma propaganda, eu não sei nem de que era, que mostrava um casal em várias idades da história, né? Moderna, depois uma era vitoriana e não sei o que, e finalmente nas cavernas, reclamando, a esposa reclamando com o esposo que, olha, agora tem a piscina, agora ele tem mais cavalo, agora ele tem a caverna. Essa inveja, esse desejo de ter do outro, acompanha o ser humano durante todo o tempo. E a lascívia é a mesma coisa, a sensualidade não mudou. A gente pode achar que a gente está em tempos piores, mas o pecado, meus irmãos, acompanha e acontece com variedades de manifestações em toda a história humana. Isso aqui é uma frase de um teólogo chamado Warren Wiersbe, que eu quero ler para os irmãos e você pode acompanhar aí. O incrédulo não está doente, ele está morto. Ele não precisa de reanimação, ele precisa de ressurreição. Todos os pecadores perdidos estão mortos, e a única diferença entre um pecador e um outro é o estado de decadência. O abandonado perdido lá no corredor da morte pode ser mais deteriorado exteriormente do que o líder respeitado da sociedade não salva, mas ambos estão mortos em pecado, e um cadáver não pode ser mais morto do que o outro. Isto significa que o nosso mundo é um vasto cemitério, cheio de pessoas que são mortos
enquanto eles vivem suas vidas. O que o Warren está dizendo? Ora, se você pegar uma pessoa que morreu há uma semana, um que morreu há um mês, com certeza isso aqui está fedendo mais que esse aqui. Cadáver, eu quero dizer, não é isso? Espiritualmente falando, não importa se a pessoa se veste bem, usa gravata, é presidente da Câmara dos Deputados, ou ele é um salafrário, estuprador, matador, dente podre, que mora lá no interior do país. Não importa a aparência, ambos são pecadores e estão mortos. Tá, pastor, já entendi, mas por que você está enfatizando tanto? Porque o resto do texto, meus irmãos, depende de nós compreendermos o que Paulo está dizendo no versículo 1. Tudo aquilo que Paulo vai desenrolar a partir de agora parte da necessidade que todo ser humano tem de ser resgatado da morte para a vida. Você sabe qual é a grande questão do religioso? Ele ainda não compreendeu que ele está morto. Eu já contei essa história, eu vou contar novamente. Uma senhora chegou numa igreja lá em São José dos Campos e assistiu o culto, terminou o culto, no final do culto o pastor fez o convite, ela veio à frente. No final o pastor reuniu com algumas pessoas e perguntou a ela: e a senhora tomou uma decisão, o que a senhora gostaria de falar alguma coisa? E aquela senhora disse o seguinte: sabe o que é, pastor? Olha, eu sou muito rica, eu moro naquela casa lá no alto da colina. Ah, tá bom, eu tenho tudo, eu não preciso de nada, meus filhos estão formados, mas eu acho que eu precisava de uma religião, eu tenho muito para dar. Aí o pastor virou para ela e disse assim: isso é o que a senhora pensa da senhora, né? A senhora quer saber o que a Bíblia pensa da senhora? 15, 20 minutos depois, aquela senhora estava de joelhos chorando, entendendo que ela nada mais era do que uma morta-viva que precisava ser tirada da morte para a vida. Esse conceito, meus irmãos, é muito importante, porque durante toda a minha vida que eu ainda tiver nesta terra, eu vou sempre lembrar que um dia eu fui um morto-vivo, mas por aquilo que nós vamos ver no resto do nosso texto, eu hoje não sou mais. Paulo então diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. No versículo 12, versículo 3, Paulo diz o seguinte: transgressões e pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todo crente, meus queridos, viveu um dia desta maneira do verso 1. Sem exceções, demonstrávamos nossa condição diante de Deus de 3 formas. Éramos mortos, mas como isso se manifestava? Primeira forma: o não regenerado, ou seja, o que ainda está morto espiritualmente, segue a presente ordem deste mundo, os valores do mundo. Descrentes vão imitar o estilo de vida de outros descrentes. Este mundo é um sistema satanicamente organizado que odeia tudo o que parece com Deus. Dá para você entender agora por que eu reclamo tanto de novela? Por que eu reclamo tanto da falta de critério na escolha dos programas de alguns crentes? Na falta de critério na escolha, às vezes, de hábitos e hobbies de alguns crentes? Veja bem, meus irmãos, o paradoxo em que nós estamos. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que viver. E nós não vamos abrir uma colônia evangélica lá no interior e viver que nem os Amish, né? Isolados. Não vamos fazer isso. Amanhã você vai bater o seu cartão e você vai lá para o seu trabalho. Amanhã cedo, dois meus filhos já começam a estudar e vão para a escola. Então todo aquele meu investimento que eu tenho em casa espiritual neles vai ser colocado em contraponto àquilo que eles ouvem na escola. Essa semana eu conversava com um irmão que colocou o seu filho em uma escola confessional, ou seja, uma escola religiosa e que não é evangélica, porque é a melhor escola da sua cidade. E eu disse para ele com todas as letras: querido, poderia ser a única escola da cidade, nunca que um filho meu estudaria lá, porque são crianças,
e lá vão ser ensinados doutrinas e pensamentos errôneos sobre Deus, que vão entrar na sua psique e depois vai entrar em choque com aquilo que eu estou ensinando em casa. Prefiro que ele estude uma escola secular que não tem nada de religioso. Então nós estamos constantemente sob a influência, ou sobre a tentativa de influenciar do mundo em que nós estamos. E quando nós estamos mortos, nossos delitos e pecados, nossas transgressões e pecados, melhor dizendo, nós curtíamos, compartilhávamos tudo isso que o mundo de hoje gosta. Você quer começar a ser uma voz destoante? Comece a falar sobre a verdade. Comece a falar sobre aquilo que a palavra de Deus defende. As pessoas não vão gostar. Alguns meses atrás, 2 clientes meus, ela largou o marido, se divorciou e agora já estava com outro. E aí, ela saiu e eu fiquei lá fazendo, ele estava lá. Assunto vem, assunto vai, assunto chegou no ex-casamento dele. E aí chegou a hora de eu dar a minha opinião. Eu falei, você quer a minha opinião? Você devia desmanchar esse relacionamento que você está agora e voltar para a sua esposa. Pastor, você é louco, você vai perder o seu serviço. Perco o serviço, mas não comprometo a verdade de Deus. De jeito nenhum. Porque ele deixou a sua esposa lá para ficar com essa agora, que não é a sua esposa, e nem nunca será aos olhos de Deus. Porque esta é a verdade de Deus. E constantemente, meu irmão, você liga ali a televisão, e eu fiz uma pergunta dessa há uns anos atrás. Quantos aqui, estava no auditório, quantos aqui já torceram por um divórcio? Ninguém levantou a mão. Claro. E aí, isso faz muitos anos, quantos aqui querem que a Mariazinha, que era a boazinha da novela, fique com o Joãozinho? As mãos tímidas se levantando. O que acontecia? Não lembro nem mais que novela era, quem eram os personagens. A Mariazinha era a boazinha e o Joãozinho estava apaixonado por ela. Só que tinha a Claudinha, que era a esposa do Joãozinho, que era a vilã da novela, a megera, a ruim. Só queria ver o diabo, não queria ver a mulher. Então estava o Brasil inteiro torcendo que a mulher morresse, ou que ele a deixasse para ficar com a Mariazinha. E junto com a torcida estava um monte de crente torcendo por um divórcio. Ah, pastor, mas é ficção. Ah, é? Então na ficção pode? Vou nem terminar o pensamento. O estilo de vida do mundo, meus irmãos, vai acompanhar o não regenerado. E nós estamos assim também. Em segundo lugar, o não regenerado, que está ainda morto sem Cristo, está sujeito a Satanás. Não apenas a ele, pois ele não é onipresente como Deus, como nosso Deus é, mas aos seus muitos demônios que agem em seu nome. Isso é uma mensagem complicada. Porque, querido, a realidade é que nos cargos de autoridade, de governo, e tudo que ele pode meter o seu dedo, ele mete sim. E nós estamos constantemente no meio desta batalha espiritual. E quando nós não tínhamos o Espírito Santo, ou todo aquele que ainda não tem o Espírito Santo, está debaixo deste governo. Então perceba, meus irmãos, o mundo é de Deus? De direito é, certo? Mas não é de fato. Porque o governo deste mundo foi usurpado por Satanás. É por isso que lá em Apocalipse, você tem aquele versículo, aquele brado que diz: e o governo deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Porque lá em Apocalipse ele toma de volta, quando ele aprisiona Satanás, o reino deste mundo, quando ele vai instaurar o milênio após a tribulação. E por que isso acontece hoje? Porque Satanás tem o gosto daquilo que está acontecendo hoje no mundo. O mundo, por mais que você tenha lá na posse do presidente dos Estados Unidos um pastor pregando, uma música evangélica sendo cantada, ele não quer seguir a agenda de Deus que está na palavra. Ele quer seguir a agenda que vai possibilitar a ele
ser reeleito. Agora não dá mais, né? Que ele já foi, ou que seu partido continue no poder, que vai agradar a maioria das pessoas. Ele não vai e nunca irá comprometer o seu governo por causa de princípios bíblicos. Ele não, mas lá na África há países que estão passando grande dificuldade na mão da ONU, sendo pressionado pela ONU, porque não quer seguir a agenda da ONU em relação ao uso de camisinha e o esclarecimento do relacionamento homossexual, que a ONU está pressionando as nações, senão não manda dinheiro, porque eles estão dizendo: nós não vamos comprometer os nossos princípios cristãos por causa de ajuda que deveria ser humanitária. Ou seja, países da África pobres estão dando uma lição de vínculo, de apego com a verdade, e separando daquilo que Satanás tem colocado no mundo em relação aos países ricos, os Estados Unidos e os países da Europa. Então nós temos o mundo, nós temos a influência de Satanás, agora nós temos a influência de um agente secreto. Número 3, o não regenerado por Cristo segue as vontades da carne, da sua natureza pecaminosa. Está no versículo 3. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Essa natureza pode se manifestar de uma forma respeitável, bem como em atividades de má reputação. Os pensamentos, tem aí a palavra grega, aqui no plural, mas geralmente é usado no singular, sugere que os processos de raciocínio do descrente, os cálculos formados por uma mente pensante, são pervertidos. Ou seja, toda vez que aquela pessoa que não tem a Cristo para buscar algo que vai fazer na sua vida, ele ou ela não possui a condição naturalmente de pensar aquilo que Deus quer que ele pense. Eu era assim, você era assim também. Eu não estou dizendo que ele nunca vai fazer algo bom. A carne se manifesta também de uma maneira respeitável, de uma maneira honrosa. Não se manifesta sempre com uma má reputação. Mas sempre, queridos, a carne vai ser sinônimo do esforço meu esforço próprio. Agora perceba bem, quando nós estamos agora em Cristo, nós estamos libertos da influência do mundo. Nós estamos libertos do domínio de Satanás. Porém, nós ainda temos a carne dentro de nós, a natureza pecaminosa. Essa tem que ser morta na unha todo dia. Essa tem que ser, como diz o pessoal do interior, matada. Essa não é aquela que você diz assim: já crucifiquei a carne, acabou. Apesar que Paulo fala: estou crucificado com Cristo, todos nós estamos crucificados com Cristo. Esse é aquele processo, meu irmão. Por isso que a gente fala de diário de hora silenciosa. Por isso que a gente fala de leitura bíblica diária, de oração diária. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu poderia ser 30 vezes o melhor pregador do que sou, 1000 vezes. Se você sobreviver só da mensagem de domingo, você fracassará espiritualmente. Se você sobreviver apenas e unicamente da mensagem de domingo, você fracassará espiritualmente. Porque a carne durante a semana vai vencer. Ela possui, claro, a ajuda do diabo, ele não quer que você vença. Nós vemos no mundo que não contribui com a nossa santidade, mas essa agente infiltrada, que ainda está dentro de nós, precisa, queridos, ser mortificada diariamente no altar de Deus. 3 maneiras em que nós mostramos que estamos antes separados de Deus. Olha esse texto de Colossenses, que interessante, querido. Colossenses capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ou seja,
Antes nós estávamos mortos sem Deus, mas agora nós morremos e ressuscitamos em Cristo, e temos que buscar as coisas que agradam ao Senhor, não mais as coisas do mundo, não mais de maneira nenhuma as coisas que Satanás coloca no mundo, não mais satisfazer a nossa carne, mas aquilo que agrada o Senhor. Paulo continua, meus irmãos, e no versículo 7 ele diz o seguinte: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora Paulo começa a mostrar por que o Senhor me tirou da minha morte para a vida. Por que Ele me tirou da minha velha vida para essa nova? Olha só, o propósito de Deus em nossa redenção não é simplesmente para nos salvar do inferno, ainda sendo isso maravilhoso como é. Seu propósito final em nossa salvação é que por toda a eternidade a igreja possa glorificar a graça de Deus. Ou seja, eu fui salvo para que Deus fosse glorificado. A salvação, meus irmãos, tem sido muitas vezes pregada de uma maneira antropocêntrica, ou seja, centrada no homem. E eu até entendo isso, até certo ponto. Mas na verdade, a visão mais bíblica é uma visão teocêntrica, centrada em Deus. Deus é o centro do plano de salvação. Você se lembra daquele texto que diz que por Ele, para Ele, são todas as coisas, inclusive a minha salvação. Ou você poderia usar aquela frase que o pessoal às vezes gosta de colocar nos carros, né? Eu sem Deus não sou nada. Deus sem mim continua sendo Deus. Ou seja, Ele é o centro da história da salvação, Ele é o motivo da minha salvação, Ele precisa ser o motivo da minha vida. No versículo 7, não quero adiantar o resto, Paulo mostra isso, tudo aquilo que Ele fez, libertando-nos de Satanás, libertando-nos do domínio do mundo, libertando-nos de tudo mais, Ele fez para que Ele mesmo fosse glorificado. Agora perceba uma coisa, irmãos, que eu já falei outras vezes, mas eu quero repetir. Quando eu faço uma coisa para atrair atenção para mim, para trazer elogio ou glória para mim, eu estou fazendo uma coisa muito errada, porque eu não mereço. Eu sou homem, sou pó, sou finito, sou nada. Mas isso, o mesmo raciocínio não se aplica ao nosso Deus. Ele faz as coisas para a glória dele, e amém por isso. Ele faz as coisas para que Ele seja glorificado. Ele é o único ser em todos os lugares que não precisa ser humilde, porque Ele é o cara. Amém, igreja? Ele é incomparável. Ele é o primeiro e é o último. Ele é o Senhor da criação. Ele é o motivo de nós existirmos. Ele é o motivo da nossa salvação. Então a Ele, Paulo fala isso várias vezes, seja toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A mesma verdade não se aplica a mim. A mim e a você se aplica como uma luva às palavras de João Batista. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele cresça e eu diminua. A glória é dele, sempre dele. Outra coisa que eu quero destacar nesse versículo 7 é o seguinte: a glória da graça dele, nisso está a nossa segurança. Ele nos salva, Ele nos guarda de cair. A graça começa a obra, a graça termina a obra, e por tudo isso Deus é glorificado por sua graça por nós. Ou seja, o que é graça? A gente vai relembrar mais adiante, mas graça é Deus faz porque eu não posso fazer. Deus faz porque eu não tenho condições de fazer.
eu não tenho capacidade para fazer, eu não tenho recursos para fazer, eu não tenho meios em mim para realizar aquilo. É favor imerecido. Agora para pensar, se eu fui salvo por esta graça, o que posso eu fazer para não cair dela? Absolutamente nada. Esse era o problema, meus irmãos, na igreja dos Gálatas. Paulo escreve para os Gálatas dizendo assim: eu estou surpreso que tão rapidamente vocês tenham saído do evangelho que vocês receberam e tenham aderido a um outro evangelho. E aí Paulo continua, que não é outro evangelho, porque não existe outro evangelho. Qual era o problema dos Gálatas? Eles começaram recebendo a Cristo pela graça, mas estavam se aperfeiçoando pela carne. Estavam querendo ser melhores cristãos através daquilo que eles faziam. Deixa eu dizer uma coisa muito clara aqui para você, meu irmão. Vamos supor que nesta semana você faça a sua devocional todo dia, você ore todo dia pelos missionários, pela liderança da igreja, pelos enfermos. Você ore 3 horas, você evangelize umas 300 pessoas. Esta semana você faça tudo que você acha que deve fazer no reino. Quando chegar no próximo domingo, sabe quão mais crente você é do que hoje? Nada, absolutamente nada. Deus lhe ama da mesma maneira que amava hoje. Deus lhe amará da mesma maneira que amava ontem. Deus está disposto a investir na sua vida da mesma maneira que estava antes, porque o nosso Deus não é e nunca será comprado por aquilo que eu faço, porque eu dei o dízimo, porque eu preguei, porque eu orei. Na verdade, meus irmãos, tudo aquilo que nós fazemos achando que estamos fazendo para Deus, na verdade nós estamos fazendo para que eu seja abençoado. Eu oro, eu sou edificado. Eu leio a palavra, eu sou edificado. Quando eu oferto, eu sou abençoado. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ou seja, a graça se manifesta de que não há nada que eu possa fazer na minha vida que vai me fazer chegar mais perto de Deus do que onde eu já estou. Eu quero dizer para você hoje, seja de uma vez por todas liberto da escravidão, do desempenho, da performance. Então, pastor, deixa eu entender direito. Então, se eu não fizer nada dessas coisas, eu vou continuar sendo amado por Deus, salvo e debaixo da graça de Deus? Sim, mas você não terá uma vida feliz. Sabe por quê? Porque quando você se encontrou com Cristo e você deixou de ser um morto-vivo e o Espírito Santo começou a habitar na sua vida, Ele começou a colocar na sua vida uma necessidade das coisas espirituais. Aquilo que o morto-vivo, aquele que está sem Cristo, não tem. Ele tem um vazio do tamanho de Deus, tenta colocar tudo lá: drogas, festa, álcool, mulheres, homens, nada preenche. Mas quando ele preenche com Deus, agora ele tem não mais um vazio, mas uma fome pelas coisas de Deus. É por isso, querido, que você ouve um tchê-tchê aí do mundo e você não sente nada, no máximo bate o pezinho. Mas se você está firmado em Deus e começa a ouvir um louvor, aquilo enche o teu coração, porque o teu espírito precisa daquelas coisas. Por isso que quando você abre a palavra, você vê e ouve Deus falando com você. Mas quando você abre um livro qualquer, talvez da faculdade, o máximo que você encontra lá é conhecimento. Tira uma dúvida: entendi isso aqui agora. E só. Este é o único livro que quando você abrir, o seu espírito vai ser alimentado. E se você estiver longe dele, você experimentará com certeza o assédio do pecado e da carne sobre a sua vida. Essa primeira parte até agora tem a seguinte lição. Projeta pra gente aí, Jadson. Saber quem nós fomos nos ajuda a valorizar mais em quem fomos feitos. Saber quem nós fomos antes de Cristo nos ajuda a valorizar mais quem nós somos hoje em Cristo. Aquela pessoa que hoje nós fomos transformados em Cristo.
É bom olhar para trás apenas para dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou mais quem eu costumava ser. O texto continua, meus irmãos. Deixa eu só me achar aqui, porque acho que eu pulei o número 2, né? Ou não? Tanta folha, pulei o número... Esse é o número 1. Volta lá, Jadson, então ajuda a gente aí. Isso. Isso. Agora pronto, continua. Esse que eu não tinha falado, né? Agora vamos para o número 2. Agora sim, vai lá. Não, volta, isso mesmo. Já entendi o que eu fiz de errado. Nem vamos para me sinalizarem, né? Dá uma ajudinha. Solta um... Não, sinalizador é perigoso. Número 4. Desculpe, eu pulei o versículo 4. Por isso que faltou um pouquinho de sentido aqui. Vamos voltar então, irmãos. Quando nós fomos perdidos, número 4 diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. O que Paulo está nos ensinando aí? Olha aí. Paulo introduz com este todavia, que aponta para uma mudança de 180 graus na direção do raciocínio. Ele apresenta um Deus rico, abundante em misericórdia. Misericórdia significa o seguinte: mostrar bondade ou preocupação para com alguém em profunda necessidade. Ora, o cara está morto-vivo, ele está ou não está em profunda necessidade? Claro. Por isso Deus mostra a sua misericórdia. E por que ele qualifica o amor de Deus como um grande amor, como está lá no versículo 4? Olha só: porque este amor é buscar o bem mais elevado para a pessoa amada. Esse é aquele amor que a gente já ouviu tantas vezes, chamado ágape, ok? Ágape, o amor sacrificial. Ele quer o melhor para a pessoa amada. Não serve metade, nem 70%. Precisa ser o melhor para a pessoa amada. Uma vez que os pecadores estão espiritualmente mortos para com Deus, eles não têm nada a recomendá-los a Deus, nada que possa aproximá-los a Deus, nada que possa direcioná-los por eles mesmos para Deus. É por isso que Paulo descreveu este amor como sendo grande. Ele faz o que nós não podemos. Então, meus irmãos, o versículo 4 fala de um Deus rico em misericórdia, que nos amou com amor grande, porque eu e você não tínhamos como chegar até Ele. E aí no versículo 5, Paulo vai dizer como esse amor foi demonstrado. 5 e 6. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora sim, com mais sentido, né, do que antecipar o versículo 7, nós vemos, meus irmãos, que antes estávamos mortos, mas agora temos uma nova realidade. Ele nos deu vida. Estávamos mortos, mas Ele pela graça nos salvou. E Ele faz, na verdade, 3 coisas. Olha aí. Primeiro, deu-nos vida com Cristo. Ele nos religou com Ele mesmo. Esse é o problema, meus irmãos, da palavra religião. Porque religião, que vem do latim religare, significa que nós estamos fazendo alguma coisa que está nos religando à divindade, qualquer que seja ela, Deus, Alá, Krishna e assim por diante. Ora, o cristianismo verdadeiro diz: homem, você não pode fazer nada para se religar a Deus. Então Paulo nos diz: o homem não pode? Então Deus fez. Nos deu vida e nos religou, porque nós não podíamos nos religar por nós mesmos. Relacionamento restaurado por obra e iniciativa de Deus, diante da incapacidade humana por estar ainda debaixo do pecado. E recebemos esta obra da graça de Deus. Então, em primeiro lugar, Ele nos deu vida. Segundo, Deus nos ressuscitou com Cristo. O ressuscitou pressupõe anterior levantar de Jesus no sepulcro e de nós do túmulo do nosso pecado. Ou seja, está se referindo a tudo: a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição dos nossos pecados. Estávamos mortos, não estamos mais.
Participamos assim da sua ressurreição e já somos membros da sua nova criação, separando-nos desta velha criação. Lembra o texto de Coríntios? Se alguém está em Cristo, é nova criação. Essa é a tradução mais correta. Não sei por que traduzirem algumas versões como criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, meus irmãos, nós estamos aqui, estamos convivendo com este mundo. Você vai trabalhar amanhã com várias pessoas, mas nós já não mais pertencemos a esta criação. Você quer saber qual criação você pertence? Abra sua Bíblia lá no final de Apocalipse e você vai descobrir que no final dos tempos vão haver novos céus e nova terra pela ordem do nosso Deus. Nós já somos a avant-première, o tira-gosto, a antecipação da nova criação que o nosso Deus vai fazer. Agora, nós ainda estamos nos nossos velhos corpos, não é isso? Que fica doente, que fica enrugado, que fica cabelo branco ou sem cabelo e assim por diante. Porém, essa ressurreição também atingirá os nossos corpos. Tem crente que não sabe disso, né? Que acha que nós vamos para o céu ser um monte de alma penada, vestido de branco e tocando harpa. Não, nossos corpos vão ser ressuscitados. Eu tenho até um pastor amigo meu que acha que nós vamos ressuscitar e nós vamos ter uma aparência de 33 anos. Você já sabe por quê, né? Porque é a idade que dizem que Jesus morreu. Nós vamos ressuscitar, então quer dizer, eu vou voltar para os meus 33 anos. Quem ainda está com 17, 18 vai correr para os 33. E esse vai ser o nosso corpo da ressurreição. Claro que ele fala isso brincando. Nós não sabemos como vai ser. Mas Paulo fala em Coríntios que aquilo que é corruptível, aquilo que estraga, aquilo que envelhece, vai ser revestido de incorruptibilidade. Ou seja, não estraga mais, não envelhece, não adoece. Nós vamos ficar com os nossos corpos ressuscitados para todo o sempre. Terceiro lugar, com ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Os crentes são espiritualmente posicionados no céu, onde Cristo está. Eles não são mais meros terráqueos. Sua pátria está nos céus. Sua cidadania, valores, sonhos, alvos e autoridade são celestiais. Meus irmãos, você já pensou se todo crente vivesse desse jeito? Tem crente mais preocupado com o seu corpo do que com a sua alma, o seu espírito. Passa 1h30 na academia, mas não consegue achar 10 minutos no seu dia para ler a palavra. Sabe por quê? Agora que casa o versículo de Colossenses que eu li prematuramente no lugar errado. Colossenses 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Eu não quis dizer que você não deve fazer o seu exercício, cuidar da sua saúde. Fiz academia durante muitos anos, devo voltar agora, meus filhos vão para a natação. A questão, meus irmãos, é que às vezes nós temos tanto do nosso tempo envolvido com as coisas deste mundo, mas temos tão pouco tempo investido nas coisas do alto. Seja sincero. Esta semana que passou, hoje é o primeiro dia de uma nova semana. Na semana que passou, quanto tempo você passou na presença do teu Deus? Aquele que você vai passar a eternidade toda junto com Ele. Em comparação, quanto tempo você passou com as coisas que não são necessariamente edificantes na sua vida? Alguém disse uma vez, meus irmãos, que se fosse possível, tem crente tão carnal, tão mundano, tão secularizado, que quando chegar no céu, ele vai sentir falta das coisas daqui. Está todo mundo em festa no céu, ele está lá moado no canto, e aí? O que foi, meu irmão? O que foi? Aqui é bom, mas estou sentindo uma saudade de novela. Aqui é bom, mas é uma saudade de jogar uma bolinha, de pescar. E aqui não tem academia, sei lá. Eu sei que isso não é possível, isso é um absurdo.
Mas você entendeu o que esse pensamento quis dizer, né? Que Colossenses muitas vezes não é verdade na minha vida, e eu estou focado nas coisas erradas, não nas coisas que o Senhor tem para mim. Agora era a vez do versículo 7 que nós antecipamos, nós vamos apenas lê-lo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora sim, Jadson, o ponto 2 que a gente passou antes: saber em quem nós fomos feitos nos ajuda a viver para a glória de quem nos amou. Se antes, meus irmãos, saber quem nós éramos ajuda a nós valorizarmos quem nós somos, agora saber quem nós somos nos ajuda a viver para a glória daquele que nos amou. Essa é a nossa vida: viver para agradar, para glorificar a Deus e servi-lo toda a nossa vida. No versículo 8 até o final, para terminar a nossa mensagem de hoje, nós temos a parte mais conhecida desse capítulo, que diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Salvos pela graça. Graça significa salvação completamente à parte de qualquer mérito ou obras de nossa parte. Graça significa que Deus faz tudo por amor a Jesus. Meus irmãos, isso aqui precisa ser muito enfatizado. Eu não sei se você precisa rever a sua decisão por Cristo. Talvez você esteja pensando: o que eu preciso fazer para ser salvo? Talvez você ainda esteja pensando: o que eu preciso fazer para confirmar a minha salvação? A resposta é: absolutamente nada. Eu vou lhe dar um único exemplo, e eu não vou gastar mais tempo nessa explicação. 3 homens nas cruzes. Um deles é Cristo, nós sabemos. Os outros 2 ladrões. Não tem bom ladrão e mau ladrão. Os dois são ladrões, são ruins. Mas um deles vira para o Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Talvez esse ladrão estava pensando: aqui está o rei dos judeus sendo crucificado. Quando o Senhor estiver no seu reino, lembra-te de mim. Jesus diz para ele: hoje, não quando o meu reino vier, que ainda está lá na frente, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não foi batizado, não deu dízimo, não frequentou a igreja, não veio na reunião de oração, não evangelizou, não fez nada. Alguém tem alguma dúvida de que esse homem está hoje no céu, irmãos? Alguém ousaria duvidar do que o Senhor Jesus falou na cruz ali para ele? Claro que não. Sabe o que é isso? 5 letrinhas: graça. Não há nada que eu possa fazer. Pastor, explica mais. Não precisa, vamos deixar Paulo explicar. Por meio da fé. Ainda versículo 8. Esta fé é igualmente fruto da graça de Deus. Não é nem pode ser mérito do homem. É dom, é presente de Deus, irmãos. Até a fé que eu tenho para crer em Deus é presente dele. Por quê, pastor? Porque eu sou um morto-vivo. Eu sou um não regenerado. Querido, como que eu vou poder exercer fé se eu estou afastado de Deus? Paulo diz em Romanos capítulo 3: eu sei que não há um justo, nem sequer um. Não há ninguém que busque a Deus. E outro trecho Paulo vai dizer: eu sei que na minha carne não habita bem algum. Ele ainda vai dizer: miserável homem que sou. Por isso, quando você ouviu o evangelho da salvação e você deu atenção à mensagem que estava sendo pregada, sabe o que Deus fez? Ele foi lá com o Espírito Santo de Deus e tocou na sua vida, colocando a semente da fé. E aquela semente germinou porque você ouviu a palavra de Deus. E aí aquela semente de fé brotou. Aí a salvação pôde entrar na sua vida. Esse é o processo
que Paulo está nos ensinando aqui. Até a fé que nos salvou foi presente, foi dom de Deus. E essa fé só brotou, como eu acabei de explicar, porque ela precisa ser movida pela compreensão da revelação de Deus, do querer de Deus, ou seja, da palavra de Deus. Romanos 10:17 diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É isso, meus irmãos, o grande problema da palavra fé, que eu expliquei em outras mensagens. Hoje em dia, a pessoa diz assim: não vai dar certo, tem fé. Não, peraí, está incompleto. Fé em quê? Não, fé em Deus. Quer dizer que se a pessoa tiver fé em Deus, tudo vai dar certo? O que eu quero vai acontecer? Então não é Deus, é gênio da lâmpada, né? Daniel tinha fé? Tenho certeza que sim. E ainda assim acabou na cova dos leões. Ah, pastor, mas o leão não comeu Daniel. Ah, é verdade. Mas Jeremias foi morto. Alguém tem dúvida que Jeremias tinha fé? Se você pegar lá em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, eles foram atravessados por espada, apedrejados, cortados ao meio. E aí o autor termina: homens dos quais o mundo não era digno, e estão na galeria dos heróis da fé. Então fé não é vai dar tudo certo. Fé é agir segundo a palavra de Deus. Querido, por isso, Comunidade Batista Videira, que amanhã, segunda-feira, você não pode deixar o seu dia terminar sem estar na presença do Senhor. Na terça-feira, a mesma coisa. Na quarta-feira, na quinta-feira, sabe por quê? Porque senão você vai começar a andar por vistas e não por fé. Você vai começar a agir na carne e não no espírito. É a palavra e o tempo na presença do Senhor que mantém você de pé. Não a membresia numa igreja, não a frequência num culto de domingo, mas uma vida que começou pela graça, mediante a fé, e continua pela graça, mediante a fé. Versículo 9: não por obras, para que ninguém se glorie. Novamente Paulo destaca que o alvo de Deus ser glorificado por sua graça em salvar os homens seria anulado se eu tivesse qualquer participação em minha salvação. Nada, nenhuma parte, nenhuma ajuda minha, portanto, nenhuma glória minha. A glória é toda dele. Não por obras, para que ninguém se glorie. Querido, se você pegar qualquer religião, esta verdade é a primeira que cai por terra. É a primeira. Qualquer religião que se diga cristã, mas não são cristãs, e as outras incluem o esforço humano. E isso tem invadido o meio evangélico. É por isso que o pessoal faz campanha. Nós vamos na campanha das 7 sextas-feiras de oração. É por isso que o pessoal entende que jejum é um negócio que torce o braço de Deus. Ah, agora eu vou ter que dar, né? Ele jejuou. Jejum não é isso. Jejum não é Deus vai fazer porque você jejuou. Deus vai ser obrigado a fazer porque você jejuou. E essa cultura do mérito, essa teologia falsa do mérito, tem invadido a igreja evangélica. Sabe por quê? Talvez porque nós, pregadores, temos falhado em pregar a doutrina da graça. Eu não mereço nada, e ainda assim Ele me abençoa. Eu não mereço nada, e ainda assim Ele me salvou. É por isso, queridos, que quando você chega lá em Apocalipse, João tem uma visão em que ele vê os 24 anciãos, representando os santos do Antigo Testamento, 12, e os santos do Novo Testamento, outros 12. E esses 24 anciãos estão vestidos de branco, em 24 tronos, ao redor do trono do Cordeiro. E eles têm coroas sobre a cabeça. E o que eles fazem, irmãos? Eles tiram, removem a sua coroa e colocam aos pés do Cordeiro. Eles estão dizendo o quê? Não merecemos. Só estamos aqui por tua causa.
E a única coisa que eu tenho de valor aqui no céu, eu vou lhe dar. Porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Então, querido, se você ainda tem qualquer dúvida no seu coração, ou qualquer pensamento de que Deus fez um ótimo negócio quando lhe salvou, se arrependa hoje e deixa isso no chão. E reconheça, querido, que foi só graça que lhe possibilitou estar onde você está hoje. Se a graça faz isso, eu não faço nada? Para ser salvo, não, mas para glorificar a Deus, sim. Versículo 10: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O grande problema, meus irmãos, é que esse versículo 10 aqui é pouco explorado. A palavra criação, terceira palavra desse versículo, em grego, poema, da onde vem a nossa palavra latina, poema, em português também, é usada aqui e somente em Romanos 1:20, quando Paulo diz: sendo compreendidos por meio das coisas criadas, ou seja, conhecimento de Deus. Essa palavra indica uma obra de arte ou uma obra-prima. Por isso que daí veio a nossa palavra poema. Ou seja, veja o que Deus está dizendo: você é poema de Deus, você é obra-prima de Deus, você é artesanato de Deus. Para quê? Aliás, ainda completando, essa palavra difere das obras humanas que está lá no versículo 9, que não servem para nada, ergon. Agora, para que ele nos fez dessa maneira? Para fazermos boas obras. Agora Paulo demonstra que a fé não é desprovida de obras, mas sim é confirmada pelas obras que seguem aquele alcançado pela graça para crer. Então perceba, queridos, o grande problema das religiões é que eles colocam a carroça na frente dos bois. Os bois ou cavalos, você que preferir aí puxar a sua carroça, é a graça de Deus. A carroça são as obras. Ou se você quiser usar uma locomotiva, a locomotiva é a graça, os vagões são as obras. O grande problema das religiões é que invertem. Colocam os vagões na frente e a locomotiva atrás, já não vai conseguir ser puxado, porque vagão não tem força. E a obra não consegue produzir a salvação que essas religiões esperam que faça. O cristianismo bíblico é o único onde a obra da graça é destacada como aquela que também depois realiza aquilo que Deus deseja na nossa vida. Inclusive, meus irmãos, aqui nesse texto, Paulo e Tiago se encontram. O que Tiago nos fala? Fé sem obras é morta. Por que ela é morta? Porque é uma fé falsa, humana, religiosa, sem ressurreição e sem nova vida. Então, querido, eu não sei, nos seus dias, semanas, meses, anos, décadas andando com o Senhor, se você já compreendeu que Deus não precisa de mim e de você. É nosso privilégio servir a esse Deus, é nossa honra servir a esse Deus, é nossa alegria ter vidas que glorifiquem a esse Deus. Através do quê? Através daquilo que nós realizamos em Cristo, essas obras. Para terminar, olha aqui: as quais Deus preparou antes, aponta para o propósito de Deus em cada indivíduo que é alcançado por sua graça. Deus não olha multidões sem rosto, antes Ele tem algo particular para cada vida que Ele salva. Quando eu estava dando o DVD aqui, o vídeo de missões, irmãos, e aquele irmão falou, mais de um falou, né? Você não está neste mundo a passeio. Eu lembrei automaticamente da mensagem de hoje. É isso que esse texto está dizendo. Para pensar. Quando não havia mundo ainda, nenhum ser humano havia sido criado, nem os anjos haviam sido criados, Deus sabia da sua existência e já planejou o propósito que Ele tinha e tem para a sua vida. É isso que Ele está dizendo, que Ele planejou de antemão, lá atrás, na eternidade regressa, aquilo que Ele queria com o propósito da sua vida.
Ou seja, você não está definitivamente nesse mundo a passeio. E quanto, queridos, as pessoas, os crentes, não focarem naquilo que é do alto, e muito mais nas coisas aqui da terra, vai parecer que eles estão aqui a passeio, apenas para ganhar dinheiro, apenas para mandar os filhos para a faculdade, apenas para que eles se formem, e depois de se formar, ganhar dinheiro, e casar, e criar os filhos, e formar os filhos, para que eles possam ganhar dinheiro, e nunca acaba. É só isso que você espera ter da sua vida? Ou você espera ter uma vida verdadeiramente com propósito? Uma vida que marque essa geração, uma vida que deixe um legado nos seus filhos, nos seus netos e nas pessoas ao seu redor. Para isso, o texto é completo, porque somos criação dele. Ele nos formou em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes e agora para nós as praticarmos. Essa frase é melhor traduzida para que andemos nelas, ou seja, nessas obras, porque não se tratam de obras que fazemos, mas a obra que nos tornamos. Como? Quando Ele mesmo as realiza através de nós. Então perceba, querido, as obras em Efésios 2:10 não é da cesta básica só, não é fazer caridade, não é dar oferta, não é pregar, não é apenas fazer. Mas ouça muito bem, igreja, que eu vou lhe falar hoje. O Senhor Jesus está muito mais interessado em quem você está se tornando do que naquilo que você faz. Sabe por quê? Porque quando você se torna aquilo que Ele quer, as obras de fazer se seguem naturalmente. Mas há um problema em muitas igrejas onde as pessoas estão fazendo antes de ser, estão liderando antes de serem servos, estão cantando antes de serem adoradores, estão pregando a palavra antes de pregar a palavra para si, e assim vai. A obra principal que o Senhor deseja na nossa vida é aquilo que Ele vai fazer em mim, para que depois Ele possa fazer através de mim. Nossa última lição de hoje, resumida, é a seguinte: saberem quem éramos, o que somos e como chegamos aqui, nos ajuda a viver uma vida cheia de propósito eterno. Acho que ele lá em cima pode sair, né? Saber quem éramos, o que somos e como chegamos aqui, nos ajuda a viver uma vida cheia de propósito eterno. É isso, queridos, que Deus deseja de nós nesse texto de Efésios capítulo 2. Vidas que estejam debaixo de um propósito, porque para Ele nós fomos chamados. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Deus querido, nós queremos, em nome de Jesus, em primeiro lugar, agradecer por o Senhor ter nos tirado das trevas para a luz, da morte para a vida, e reconhecer o quão nada nós temos de participação nesta obra, neste feito que Tu realizaste em nossas vidas. Queremos, Senhor, também declarar que queremos continuar crescendo na graça, crescendo através desta fé, e queremos, Senhor, realizar aquilo que Tu tens planejado para nós, o propósito que tens para a nossa vida. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu, nos chamou, sem nós merecermos, para estarmos do Teu lado, Deus, para andarmos contigo, para que o Senhor andasse conosco, para que pudéssemos nos tornar a imagem de Cristo neste mundo, e para que pudesses realizar as Tuas obras em nós e através de nós. Que nós possamos esta semana meditar profundamente
no que a tua palavra nos falou hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém.